E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha de mangás. Afinal, estamos na quinta-feira, que é dia de falar de quadrinhos orientais. Separei para vocês mais uma obra do deus do mangá, Osamu Tezuka, A Feiticeira da Tempestade. Publicação que chega ao Brasil pela Dark Side Books, num formato mais próximo aí de um livro, né? Edição com acabamento gráfico caprichadíssimo, tá muito bonita a edição. Tem aqui, ó, lombada costurada, as cores das páginas aqui, com esse tom de pink, né? Olha só, bem legal mesmo. Capa dura, esta aqui é a guarda da publicação, que conta com papel offset preto e branco, 240 páginas, ao preço de R$ 89,90, dá para você achar com desconto, o link está na descrição desse vídeo. Mais uma vez, a Dark Side Books, ela opta, né, em obras de mangás, colocar o destaque para o nome do autor e não exatamente para o título. Foi assim, inclusive, com as duas edições lançadas pela Dark Side em relação ao Shintaro Kago. Eu particularmente gostaria que o título tivesse mais destaque, ainda que pudesse também manter, talvez num tamanho um pouco menor, o nome, né, do autor da publicação. Nessa edição nós vamos ter compiladas 3 histórias do início de carreira do Osamu Tezuka, lá na década de 50. A primeira história, que dá o nome à publicação, A Feiticeira da Tempestade, mais Agência de Detetives Kokeshi e Anjo Pink. Eu já falei em diversos vídeos que eu não sou exatamente um grande fã do Osamu Tezuka em relação às suas obras infantis. Eu gosto mais daqueles trabalhos direcionados ao público adulto, aos gekigás, inclusive quando ele é desafiado, né, a mostrar que ele consegue transitar pelos mais diversos gêneros. Não é à toa que ele é considerado como o deus dos mangás e um dos maiores quadrinistas de todos os tempos. Não é à toa que ele está no meu top 5 de melhores quadrinistas de todos os tempos, justamente por conta dessa versatilidade. E ainda que eu não aprecie a maior parte das obras infantis dele, tem grandes clássicos como Kimba, o Leão Branco, Dom Drácula, a Princesa e o Cavaleiro e assim por diante. E aqui ele vai escrever para um público que não está ali tão abaixo da idade dele naquela época. E trata-se de um material voltado para o público infanto-juvenil feminino, um shoujo. E aqui nós vamos ter 3 histórias, sendo a primeira que dá o título à publicação a que mais me agradou. É uma história ambientada numa época medieval lá no Japão, onde nós temos reis, príncipes, princesas, mas também com um caráter de fantasia. Existem as feiticeiras, as bruxas, e aqui as feiticeiras elas tentam atrapalhar a vida dos humanos. Já no início da publicação é mostrado que a futura rainha vai fazer um acordo com uma feiticeira da floresta. As motivações para esse acordo aí eu não vou revelar para não estragar eventual surpresa. Elas fazem o seguinte combinado: a filha da rainha, que ainda está para nascer, vai ter o rosto trocado com a filha da feiticeira, que também ainda vai nascer. Então, o rosto de uma vai parar no rosto da outra. Acontece que a filha da rainha, quando nasce, ela tem um rosto horrível. E justamente por ter vergonha desse rosto, ela acaba sempre utilizando uma máscara. Enquanto a filha da feiticeira é linda, tem um rosto angelical, chama muito a atenção pela beleza. E ao contrário das outras feiticeiras, ela tem um bom coração, ela não tenta atrapalhar a vida dos humanos, pregar peças e nada nesse sentido. Pelo contrário, ela gosta de ajudar, ela tem empatia pelas pessoas. Então, em cima dessa ideia, o Osamu Tezuka vai construir uma história realmente bem interessante, com algumas reviravoltas, mostrando essa filha da feiticeira, que é belíssima, que ela quer fugir, né, desse padrão de educação dela simplesmente ser uma feiticeira má, que vai causar danos e prejuízos ali às pessoas. Enquanto, né, nós temos do outro lado essa princesa que esconde o rosto, ela fica envergonhada, e aí vão surgir alguns cavaleiros. É uma história realmente bem contada, bem estruturada, com a arte sensacional, né, do Osamu Tezuka, que tem essa pegada mais Disney, né? Ele era muito fã dos filmes da Disney. Isso se reflete bastante no traço dele e até em algumas temáticas que envolvem princesas, por exemplo. Com um trabalho narrativo já no início de carreira impecável. Como funciona? E tem, né, sempre
aquele tom de comédia, inclusive com aparições do próprio Osamu Tezuka ou de um assistente quebrando a quarta parede dentro da história. Temos aqui então um conto de drama com pitadas de comédia, sempre com uma mensagem positiva para as garotas. O ponto negativo dessa primeira história, A Feiticeira do Tempo, é o final. É meio que um Deus ex machina, sabe? Pá! Assim, resolveu todos os problemas num passe de mágica. Literalmente num passe de mágica. Então, eu achei o final realmente aquém do que é o desenvolvimento dessa história. Olha o trabalho artístico dele, galera. Não tem, né? Ele tem essa pegada mais de desenho animado, que funciona muito bem dentro dessa história, cheio de detalhes. Uma história que, ainda que seja mais direcionada para o público feminino, né, pode ser lido por garotos também, apenas há um foco maior no protagonismo feminino dentro dessas histórias. Aí nós vamos para a segunda, que é a Agência de Detetives Kokeshi, onde nós vamos ser apresentados a Paco, que é uma estudante muito esperta, que desvenda crimes. Olha só, trabalho artístico mantendo a mesma qualidade, porém, essa é uma história que não me pegou muito. Também tem elementos ali cômicos dentro da história, com time legal, é a parte mais divertida, mas em termos de história propriamente, do roteiro, da trama, particularmente não me pegou muito. A Paco, ela conta com ajuda para desvendar mistérios. Olha só. Uma história que eu diria que é apenas ok. E aí chegamos na última história dessa edição, que é a Anjo Pink, que trata-se de uma nuvem que tem consciência e é uma garota, que se chama Pink, ela é um tanto impulsiva. Ela desce ao planeta para interagir com os humanos, mas ela acaba tendo a oposição do Sr. Brown, que é o seu pai, uma outra nuvem que tem ali uma certa birra com ela e tenta atrapalhar essa convivência com os humanos. É uma história de fantasia que traz um pouco do folclore japonês também, e aí mostra, né, toda a cultura que Osamu Tezuka já carregava desde cedo. Se você lê as infinitas obras, porque é um cara que tinha uma produção absurda e sempre, né, ou pelo menos na maior parte do tempo, com grande qualidade, mostra o tanto de conhecimento, esse arcabouço cultural que ele destilava em suas obras. Mais uma vez, um trabalho artístico sensacional, que casa muito bem com a publicação. E aqui, mais uma vez, uma personagem feminina, onde nós temos o lance da amizade, da empatia, dessa interação, né, entre alguém diferente junto dos humanos, com mensagens bonitas aí para garotada. E um final apenas ok. Melhor do que A Feiticeira da Tempestade, que realmente foi aquele passe de mágica. Então, galera, de maneira geral, e considerando que eu não sou exatamente um fã das obras infantis do Osamu Tezuka, foi uma publicação que me agradou. A Feiticeira da Tempestade eu daria aí uma nota entre 8 e 8,5. As outras eu daria uma nota 7,5. Na minha opinião, estão abaixo da Feiticeira da Tempestade. Então dá para dar aí uma nota 8 para esta publicação da Dark Side Books. Se você gosta do Osamu Tezuka, galera, sem dúvida é um prato cheio, ainda mais das obras infantis, se você for um admirador, né, desse gênero que ele trabalhou durante décadas da sua vida. Eu gosto mais das obras adultas dele, Adolf, Buda, Ayako, enfim, é um cara realmente sensacional, um dos maiores quadrinistas de todos os tempos. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like e ficamos até a próxima. Fui!